noite, pessoal. Hoje a gente vai bater um papo sobre transtorno de ansiedade generalizado. Por que eu resolvi falar sobre transtornos de ansiedade? Porque agora, com a pandemia, dificuldades que nós estamos vivendo, entre as doenças mentais, os transtornos psiquiátricos, os transtornos de ansiedade foram os que mais pioraram ou então pessoas desenvolveram, tá certo? Então a gente vai falar de um dos transtornos de ansiedade, porque nós temos vários transtornos de ansiedade. Nós temos o toque, as fobias, enfim, uma porção deles. Mas a gente vai falar do mais comum deles, que é o TAG, o transtorno de ansiedade generalizado. Muito bem, sempre que eu falo aqui de algum transtorno, eu digo para vocês, transtorno é algo que traz prejuízo, transtorno é algo que foge à fisiologia, transtorno é algo que não é normal. Né? Então hoje a gente vai falar de algo que não é normal. Mas para a gente falar de algo que não é normal, a gente precisa ter uma referência daquilo que é normalidade. Então vamos falar um pouquinho de ansiedade, certo? Então lá vai uma pergunta. Ansiedade sempre é doença? Não. A ansiedade ela é um mecanismo primitivo e bom que tenhamos, não é? Porque ela faz a gente organizar as coisas na nossa cabeça. Por exemplo, eu organizar o que eu vou fazer amanhã, ou até depois de amanhã, de maneira saudável, que não me traga prejuízo, que não vire uma preocupação, isso é bom. Por quê? Porque eu consigo me organizar dentro dos eventos que vão acontecer amanhã, certo? Mas a partir do momento que essa organização mental que eu faço do que vai acontecer, ela vem acompanhada de muito pessimismo, ela vem organizada com tragédia, com coisas graves, com doença. E aí eu vou então sinalizando para o meu cérebro que eu estou em perigo, né? E aí o cérebro, ele entende que você realmente está em perigo e aí ele começa a acionar alguns mecanismos de defesa. Mas vamos lá. A gente tem duas estruturas cerebrais bem primitivas, a ínsula e a amígdala, né? Que elas são responsáveis, elas são acionadas e elas liberam uma cascada de eventos bioquímicos quando nós estamos em perigos, né? Um desses eventos é liberar uma descarga adrenérgica no corpo. Mas, Cleiton, o que é isso, a palavra difícil? Descarga adrenérgica é uma descarga de adrenalina. Então, se você entrar em perigo, a ínsula e a amígdala, elas passam por outros mecanismos, é claro, mas é liberada uma carga adrenérgica no corpo. Essa descarga adrenérgica faz seu coração bater mais rápido, faz você transpirar para perder a temperatura, faz as suas pupilas dilatarem para que você possa enxergar. Enfim, é a velha história de luta ou fuga, que é te preparar para a luta ou para a fuga, certo? Isso é um mecanismo normal, é um mecanismo de ansiedade, né? Então, quando é que a ansiedade passa a ser anormal? Quando esses mecanismos de ansiedade, de luta, fuga, ou então quando essas preocupações, quando esse organizar o amanhã passa a ser um problema. Quando você fica paralisado por conta de pensar como vai ser amanhã. Uma característica muito comum do ansioso é ele pensar que o amanhã sempre vai ser ruim. Então, se ele for fazer uma prova, ele vai mal. Se ele for viajar, vai acontecer uma coisa na viagem. E não é só com ele, é com todas as pessoas que ele conhece, com todos os eventos. É isso que acontece dentro do transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim, ter ansiedade é bom, né? Até nos protege. Porém, quando essa ansiedade ela passa a nos prejudicar, quando ela passa a nos trazer prejuízos sociais e não nos deixar funcionais, ela merece ser tratada, ok? Muito bem, mas voltando, o que é transtorno de ansiedade generalizado? Porque, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, até pouco tempo ele estava considerado um transtorno de ansiedade. As fobias são um transtorno de ansiedade. E o que é transtorno de ansiedade generalizada? É um transtorno de ansiedade onde o indivíduo ele fica extremamente preocupado, uma preocupação excessiva e desproporcional com todos os setores da vida. Amanhã eu não vou ter dinheiro, eu posso bater o carro, se o filho sair vai acontecer alguma coisa. Tudo que ele projeta para amanhã, que ele quer organizar para amanhã, ele projeta com tragédia, ele projeta com pessimismo, ele projeta com muito negativismo, né? Deu uma dor no joelho, já é reumatismo, enfim,
também tem essa questão da saúde, né? Ele antecipa, por exemplo, uma dor articular como um lúpus, como um reumatoide muito grave. Ele sentiu dor no peito, ele acha que vai infartar. Então, assim, além dele se preocupar com todas as áreas, né, da vida dele, com uma preocupação excessiva e desproporcional, ele ainda se preocupa sempre como se fosse acontecer algo de muito ruim, né? O ansioso, ele tem medo de tomar remédio. Por quê? Esse remédio vai me fazer mal. Né? Então é muito difícil quando o ansioso chega para tratar e você passa a terapêutica para o ansioso, ele fala assim: doutor, mas não vai fazer mal. Aí ele fica ansioso só porque ele vai começar a terapia, então ele começa a ter alguns sintomas somáticos, né? Psicossomáticos, e aí ele para a medicação, não é? Porque ele atribui aqueles sintomas ao remédio. Então é um paciente que se você não tiver uma boa relação médico-paciente, se você não explicar tudo muito detalhadamente para ele abandona o tratamento, né? Então, a principal característica do paciente que tem TAG, né, é a preocupação excessiva e desproporcional em todas as áreas da vida, com todas as pessoas que ele convive, área financeira, área de saúde, mas o que pega mais, que a gente percebe no consultório, é, sabe, o medo de adoecer, antecipando que vai ter câncer, que vai ter algum problema cardíaco, e isso é muito comum com eles. Tá? Eles podem chegar a um transtorno de pânico quando essa ansiedade atingir o pico máximo, né? E aí, então, já o transtorno de pânico é um outro transtorno, mas eles podem também chegar a um transtorno de pânico. Muito bem. As causas do transtorno de ansiedade generalizada, ela é multifatorial. Psiquiátrica tem causa multifatorial. Então, elas são ambientais, químicas, alterações cerebrais e características da personalidade do indivíduo, né? Tem pessoas que já têm essa característica do medo de amanhã, do medo excessivo, né? É bom ter medo? Sim, é bom ter medo porque o medo protege, mas medo excessivo te impede de viver, tá certo? Qual que é a prevalência do transtorno de ansiedade generalizado? De 3 a 8% da população. O Brasil foi considerado um dos países que mais tem pacientes ansiosos, o país mais ansioso, tá certo? Bom, sintomas do transtorno de ansiedade generalizado: paciente que tem contratura do trapézio, muita dor cervical, dor na parte lombar, dores pelo corpo todo. Então, se você conversa com esse paciente, ele é um paciente poliqueixoso da clínica, né? Ele fala muito de dor, ele reclama muito da questão de saúde, né? Dores no peito, né? E toda vez que ele tem dor no peito, ele acha que ele está infartando, que é alguma coisa muito grave. Não é incomum você ver esses pacientes passando por todas as clínicas, indo no cardiologista, fazendo exames, repete exame, né? Ele não se convence e os exames da clínica sempre negativos. Irritabilidade. Então, irritabilidade é muito comum. Hipersensibilidade a ruído, né? Então eles se incomodam muito com ruído, com barulho. Fadiga e cansaço. Por quê? O sono desses indivíduos ficam prejudicados, ficam superficializados. Eles também têm insônia, né? Irritação psicomotora. São aquelas pessoas que não conseguem ficar paradas, elas andam para lá e para cá, se mexem, elas ficam agoniadas, né? E preocupação excessiva e desproporcional, né? Tem também alguns sintomas gastrointestinais. Diarreia ou constipação intestinal. Está muito ligado com a síndrome do intestino irritável, né? Erupções cutâneas, tontura, vertigens. E nada disso, quando vai fazer investigação clínica, tem alguma coisa clínica que explique, né? Elevação da pressão arterial. Então, muitas vezes vai no cardiologista, trata aquela pressão e aquela pressão não baixa. Quando trata a ansiedade, aquela pressão volta para baixo, né? Nos homens tem um sintoma que é muito comum, que levam eles a buscar ajuda e tratar a ansiedade, que é a disfunção erétil, né? Ou então a ejaculação precoce. Então, os homens, quando sentem esse sintoma, que é por conta da ansiedade em alguns casos, na maioria das vezes, então eles vão buscar ajuda por conta da disfunção erétil e também da ejaculação precoce. Rubor facial, né? Então, aqueles pacientes que qualquer coisa, quando estão em ambientes sociais, ficam ruborizados,
né? Então eles ficam envergonhados. É preciso fazer o diagnóstico diferencial do transtorno de ansiedade generalizado. Quais são os diagnósticos diferenciais que a gente precisa levar em consideração? Os psiquiátricos, né? Porque tem doenças psiquiátricas que se mostram, que abrem o quadro como um transtorno de ansiedade. Aquela ansiedade induzida por substâncias psicoativas, né? Outra condição médica, por exemplo, o hipertiroidismo. O prognóstico do transtorno de ansiedade generalizado, ele é um prognóstico bom se tiver adesão ao tratamento, se rapidamente responder à medicação, né? Se tiver atividades físicas, se fizer psicoterapia junto. Então tem algumas condições para que esse prognóstico seja bom, tá certo? É importante que esse paciente ele mantenha uma boa rede social, família, amigos, né? E tenha adesão tanto ao tratamento medicamentoso quanto ao tratamento da psicoterapia, né? Veja, a ansiedade é antecipar a vida, né? Então assim, a vida está andando aqui e a gente está andando lá na frente. O ansioso não consegue viver o passado, não consegue viver o presente e também não vive o futuro. A ansiedade, ela rouba a vida, ela rouba a tua alegria, né? Tem tratamento, dá para você ficar mais tranquilo, ter uma vida mais tranquila, mas desacelerar um pouco. As pessoas acham que ter ansiedade é normal e faz parte da personalidade, e isso não é verdade. É normal e faz parte da personalidade se for uma ansiedade fisiológica, né? A partir do momento que ela está te limitando, que ela está te trazendo sofrimento, precisa ser tratado, né? O momento de viver é aqui, no presente, né? No máximo aí, a curto prazo, a gente planejar algumas coisas, tá certo? Se vocês tiverem mais alguma pergunta que eu não falei, deixa aí que eu faço questão de responder. Ative o nosso sininho aí para quando a gente colocar vídeo vocês receberem e assine o nosso canal. Um abraço e até a próxima.